Bem-vindas e bem-vindos à Casa Frida, nesse final de ano chuvoso e frio. Que alegria ter vocês conosco nesse projeto Travessias, que é muito precioso, muito querido aqui para nós, da Casa Frida. Para quem não sabe, contar resumidamente, nós somos um grupo de trabalho que se propõe a pesquisar e clinicar. Nosso foco é o luto de pesquisa, e a gente acredita que a arte, as artes em geral, ajudam na elaboração do luto e das perdas da vida. E esse projeto, então, Travessias, ele nasceu no meio da pandemia como um espaço para que as pessoas pudessem compartilhar num grupo seguro, num espaço cuidadoso, com respeito à alteridade, um pouco das suas questões, das suas perdas. As pessoas falam ou não falam, mas de alguma forma estão aqui presentes com a gente, e a arte sempre norteando, sempre permeando esses encontros. E o Travessias desse mês, a gente escolheu, foi a Carlinha, né, que já eu passo a palavra para ela, nossa fundadora, que escolheu a gente falar da Clarice Lispector. Ela vai explicar um pouquinho melhor, e a ideia é que depois a gente abra para circular a palavra, todo mundo pode falar, pode se colocar, a gente vai acompanhando pelo chat quem quiser falar. E, bom, é isso, eu sou a Paula Mandel, uma das integrantes, e agora eu vou passar a palavra para a fundadora do projeto, que é a Carla Belintani, para ela explicar como a noite vai acontecer hoje. Olá, boa noite, bem-vindo. Obrigada, Paulinha, pela apresentação do nosso último Travessia de 2021, falando agora dessa travessia para o próximo ano, e foi justamente retomando um pouco o último Travessias do ano passado que ocorreu trazer a Clarice novamente para finalizar esse projeto tão bonito, que a gente tem essa proposta de ser uma troca, de todo mundo participar. Então, que daqui a pouco a gente possa todo mundo acionar aqui o vídeo, a gente poder ter um pouco mais desse olho no olho, mesmo sendo virtual. E dizer que eu estou muito emocionada em finalizar o ano com a Clarice. Eu acho que é uma forma também de sobrevivência para nós, uma literatura, né, tão maravilhosa como a dela, e são tantas Clarices que daria para a gente fazer diversas travessias tendo ela como tema. E por incrível que pareça, por coincidência que a gente não tinha se atentado a isso, amanhã será o aniversário, né? Amanhã fariam 101 anos do nascimento da Clarice. Então estamos aqui em homenagem a ela. Então, vocês responderam também, algumas pessoas responderam um formulário de inscrição, e a gente vai trabalhar um pouquinho com esse material que vocês enviaram para a gente. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, e daqui a pouco a gente abre aqui para a roda começar do Travessias. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Vamos lá. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo? Sim? Bom, sim. O tema de hoje do nosso Travessias é 2022, um sonho possível? Um sonho da Clarice Lispector. Foi um sonho tão forte que acreditei nele por minutos como uma realidade. Sonhei que aquele dia era ano novo, e quando abri os olhos cheguei a dizer: Feliz Ano Novo. Não entendo de sonhos, mas este me parece um profundo desejo de mudança de vida. Não precisa ser feliz sequer, basta ano novo. E é tão difícil mudar, às vezes escorre sangue. Então, foi inspirado, né, nessa passagem aqui da Clarice, que a gente está aqui para sonhar 2022.
Bom, essa parte foram as respostas que vocês enviaram para a gente, de poesias e sonhos, e achei tão bonito que eu acho que daria tempo da gente ler, nem que seja rapidamente, para depois a gente abrir aqui para circular entre vocês. Bom, então, entre poesias, as seguintes respostas. Que a pergunta era quais são alguma poesia que você pense para o próximo ano ou sonhos que você tenha que gostaria de realizar em 2022. A vida bate, Ferreira Goulart. Meio termo. Aqui é onde dormem os sonhos, onde pecam os castigos, onde choram os quadros, onde reza a verdade, onde ri a mentira. Onde a morte é amada, onde a vida é tomada, pela canção que grita, pela poesia escrita, onde tudo é nada. Luba sem titubear, de 2002. Viver o carnal, rotineiro e ordinário de um amor, me sustentar com meu servir no mundo. Ousar voltar a sonhar sem parecer excessivamente otimista. Estar viva. Saúde, prosperidade e serenidade. Um ano com maior liberdade de escolhas. Atravessar a vida com potência e atenção aos bons e alegres encontros. Tempo de travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo de travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Para além da curva da estrada, de Alberto Caeiro. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo. E talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. Formar um grupo de biblioterapia, emagrecer, fazer parte de coral. Amor, saúde e solidariedade, continuar bem e viva. Alguns projetos pessoais, ler mais, assistir bons filmes, dedicar-me mais ao canto coral, continuar estudando inglês, italiano, exercitar-me fisicamente com regularidade, autocuidado, curtir muito meus netos. Seguir com coragem na minha travessia. Você um dia terá o que agora procura tão confusamente. É uma espécie de calma que vem do conhecimento de si própria e dos outros. Mas não se pode apressar a vinda desse estado. Há coisas que só se aprende quando ninguém as ensina. E com a vida é assim. Mesmo há mais beleza em descobri-la sozinha, apesar do sofrimento. Clarice Lispector, em Gertrudes, pede um conselho. Que a feiura se vá e que venha o belo, o límpido, a generosidade, empatia, a mão estendida. Muita natureza, arte, poesia, amor e casa frida. Em consideração às crianças que ainda somos, as fábulas terminam bem. Aqui também não cabe nenhum outro final. A chuva vai cessar, as ondas vão baixar, as nuvens vão se afastar no céu que clareou, e serão de novo como devem ser as nuvens acima dos homens, elevadas e leves na sua aparência, a coisa secando ao sol, ilhas afortunadas, carneiros, couves, flores e fraldas. Desejo estar viva e amar. Desejo saúde aos familiares, amigos e pacientes. Desejo finalizar meu mestrado. Desejo trabalhar, estudar e sonhar com doutorado. Desejo viajar. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Trecho do Drummond, os ombros suportam o mundo.
voltar à nova normalidade com muita determinação. Acordar, ser sujeito da minha história, potencializar meu ser realizador. Acreditar profundamente em mim, sem esperar confirmação. Ampliar minha percepção e olhar no meu cotidiano. Perdoa-me e liberta-me. Mais honestidade e respeito para os povos da terra. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Guimarães Rosa. Compartilhar mais poesia e literatura, perceber e agradecer os milagres que acontecem em minha vida. Ser feliz e realizada com amigos ao meu redor, mesa farta de uma profunda nutrição em todos os aspectos, a todos, e ver todos os desejos e propósitos verdadeiros frutificando para o nosso bem e do planeta. O que mais digo? Convém nunca a gente entrar no meio de pessoas muito diferentes da gente, mesmo que maldade própria não tenham, eles estão com vida cerrada no costume de si. O Senhor é de externos, no sutil o Senhor Sodré perigos. Grande Sertão Veredas. Muita natureza, arte, poesia, amor e casa-filha. Eu tenho a natureza, a arte e a poesia. E se isso não for o suficiente, o que é? Van Gogh. A vida é cheia de passagens emendadas. Receita de ano novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo. Que os sonhos façam-se conversas em festas de rotina das nossas vidas. Eu vou parar um pouquinho e agora a gente vai abrir aqui para circular um pouco a palavra, tanto material lindo que vocês enviaram para a gente, e dar início aqui à nossa roda. Se alguém da Casa Frida quiser também fazer algum comentário. Posso falar uma coisinha que eu fiquei pensando, rapidinho? Enquanto você foi lendo, fiquei pensando que no ano passado a gente também fez a última travessia com a Clarice, né? E no ano passado a gente estava num momento muito diferente do que a gente está hoje, né? De pandemia, por assim dizer. E fiquei pensando, né, é uma pergunta até, né, que eu me fiz agora e queria compartilhar. Será que no ano passado era possível sonhar, né, no final de 2020? Como que estava o nosso processo de sonhos, de criatividade, de desejo? Será que está como hoje? Será que era possível? Ou será que estava bloqueado, né, por tantos acontecimentos difíceis, tantas notícias difíceis, né? Fiquei pensando nisso agora, como você foi lendo, né? Foi me dando uma coisa boa, um otimismo, né? Alguém escreveu, né? De viver com otimismo. Então, tá diferente da última roda do ano passado, e isso é bem, bem bacana, bem bonito de poder sonhar novamente. Maia, é curioso porque o tema do ano passado era Perdoando 2020, né? E agora a gente está aqui se perguntando se 2022 é possível sonhar, né? Uhum. E essas mensagens que vocês escreveram, acho que é isso que você falou, né, que a Marcela trouxe, que tem algo de esperança aí surgindo, né? Acho que a gente está se lançando a algo bom, são mensagens de travessia, de um seguir em frente, um pouco mais esperançoso. Foi muito bonito ler, né? Fernando Pessoa, Clarice, Guimarães Rosa, Van Gogh. Que riqueza. Eu gostaria de dar uma contribuição, que é o meu ponto de vista, né? Se a gente chega nesse final conseguindo celebrar,
né? Como eu também estou sentindo esse clima, é porque há 2 anos nós estamos debaixo da terra, né? Isso me remete bem à imagem da cigarra. Antes dela cantar, ela fica 1 ano debaixo da terra se preparando, né? Então, na pandemia, eu acho que a gente ficou meio cigarra, né? E diz que pássaro na muda não pia, né? Então, nós ficamos mais silenciosas. Mas foi nesse lugar, nesse subterrâneo, nesse canto escuro, que apareceu a Casa Frida. Eu não posso deixar de elogiar, falar e agradecer. Nesse subterrâneo onde quase a luz não entra, nós encontramos a Casa Frida, foi um encontro, um dos grandes encontros de nossa existência. Vocês fazem parte de momentos fundamentais de nossas vidas. A casa é lar mesmo, né? A Casa Frida, com todo o dinamismo que tem um lar, com toda a seguridade e insegurança, porque nesse momento eu percebi que nós estávamos todos, eu trabalho com morador de rua, então eu senti todos nós ficamos morador de rua também, sem teto, sem um abrigo, sem um porto seguro, né? Sem dignidade, né? Com tantas perdas, né? E vocês nos recolheram, não é? Com toda, quando se diz Casa Frida, vocês com toda a sensibilidade da artista Frida, né? Um nome tão bem colocado, e com toda a fecundidade dela, né? Uma mulher tão fértil, né? Com essa veia poética, com essa existencialidade tão densa, vocês nos acompanharam. Vocês são cheias de frutos, né? Eu vejo vocês como uma árvore cheia de frutos. E é uma casa de pessoas de mão aberta, né? Vocês não fecharam a mão para ninguém, nem o coração, né? E é casa de amor para mim, porque é pela escuta que o amor começa, né? Não tem outro caminho, é pela escuta mesmo. E vocês nos escutaram, né? E eu lembrei dessa experiência que vamos comemorar agora, para quem é cristão, ou para quem comemora o mito cristão, né? Falando do nascimento, né? Quantos nascimentos tivemos aqui? Quantas vezes ficamos atravessadas no canal de parto, né? E fomos fazendo aos poucos essa passagem, né? Voltando para a vida, renascendo, recomeçando, né? Porque a Casa Frida respeitou que esses nossos momentos eram muito sagrados, e eu quero elogiar toda a ética, toda a sensibilidade que vocês trouxeram para conosco. E se tivesse uma música para mim que definiria a Casa Frida, é uma música do meu tempo, mas acho que algumas pessoas conhecem. Se chama Bridge Over Troubled Water, né? Que é do Garfunkel, né? E que ele se coloca como uma ponte para que os outros passem e cheguem aos seus destinos. Então, essa imagem de ponte, para mim, essa é a canção. E eu vou fazer aqui um pedido, eu queria muito saber a data de aniversário de vocês, Marcela, da Carla, da Paulinha, quem mais que eu esqueci de nomear? Então, sinta-se nomeada. Porque acho tão importante mandar um carinho para vocês nesse dia. Eu não sei a data de vocês. Se vocês puderem disponibilizar, eu gostaria muito de comemorar. Tá bom? Então, é isso. É isso mesmo. Só gratidão e alegria de estar juntos e de podermos perseverar nessas travessias. Obrigada, meninas, amo vocês. E a todas as nossas colegas que também, com presenças tão vivas, mulheres tão intensas, tão sensíveis, tão cheias de inteligência. Muito, muito obrigada pela companhia. Sônia, nossa, estou emocionada de te ouvir. Que lindo, que bonito o seu relato aqui para a gente. E você trouxe essa imagem, né, da casa,
Acho que a Casa Frida também foi a nossa casa nesses 2 anos, mais do que nunca, né? Acho que ter esse espaço que a gente compartilha e consegue estar junto também, e ao mesmo tempo tão semelhante, né, com a situação que a gente está vivendo, acho que também foi de alguma forma que fez o projeto sobreviver, né? E a gente também, né? Foi um despertar, né, que a arte traz, e a gente poder compartilhar isso no grupo e caminhar junto nessa ponte, né, dessa imagem que você traz da música, lindíssimo também, uma música linda. O quanto também fica mais fácil também a gente podendo compartilhar, né? Não precisa fazer isso sozinho, né? E a ideia do Travessia é que a gente possa mesmo ter esse espaço, né, de falar de finais, de recomeços, agora dessa nova ponte, a gente está prestes a entrar no novo ano, com um novo cenário, e claro que vai ser um prazer te falar a nossa data de aniversário, a gente te envia assim, né? Mas acho que o presente maior é você estar aqui com a gente, é muito bom te ouvir, né? Então, estou muito emocionada mesmo com a sua fala, a gente está aqui podendo falar também da Clarice, né, do que movimentou vocês a partir desse trechinho dela. Então, está aberto o microfone para quem mais gostaria de falar, à vontade. Boa noite, meninas. A fala da Sônia me deixou muito emocionada, e aí foi passando um filme assim na minha cabeça, né, quando ela fala do nosso evento cristão, né? E aí eu fiquei pensando nessas palavras, travessia, todos fomos atravessados, né, de certa forma, na pandemia, e assim como esse menino, né, essa família que fez essa travessia, ficamos refugiados, né? Nós fomos todos muito, cada um ficou refugiado ao seu modo, à sua maneira, refugiado nos seus medos, refugiado nos seus desejos, nas suas metáforas da vida, né? Que como Guimarães, assim, eu vim parar aqui no projeto de vocês através do Guimarães, e não consigo participar das outras travessias, porque eu estou sendo atravessada assim, por um momento muito difícil de doença da minha mãe, onde hoje, por exemplo, eu cheguei muito cansada, e ao abrir o e-mail e ver que tinha um encontro, eu falei, não, eu vou participar. E vim aqui, parece que estou me sentindo leve, assim, sabe, com as palavras das pessoas. E a Sônia mexeu muito comigo, me emocionou muito, porque fomos atravessados, tivemos que reelaborar muita coisa, né? Ficamos refugiados na nossa casa, como ela falou da cigarra, a gente ficou com medo, a gente foi se refugiar nas coisas, eu fui me refugiar na literatura. E aí eu redescobri o Guimarães, e eu redescobri um livro totalmente diferente daquele que eu li, né, na adolescência, que não fazia o menor sentido. E aí, quando ele fala viver é um descuido prosseguido, né, que coisa profunda, que coisa maravilhosa, palavras assim que o Guimarães trouxe, né, nas metáforas, nos seus dizeres. E quando Sônia fala da Casa Frida, né, dessa fertilidade, eu fiquei pensando nas múltiplas cores da Frida, nos múltiplos olhares, na aceitação, né? Nas travessias que ela fez de doença, e aí eu fiquei pensando, realmente é inspirador, queria agradecer a vocês, né? Porque isso aí foi muito importante, muito fecundo, muito prazeroso, né? A gente poder ver os múltiplos olhares, as múltiplas falas, as carinhas. E acho que é isso. E comemorar aqui, né? Eu estava assistindo um pouquinho da mesa dos 101 anos da Clarice, ouvindo o Eucanaã Ferraz falar, e o professor Júlio Diniz, que organizou, né? Eram 3 livros, eu não me recordo agora, tinha a Judith Rosenbaum,
e mais um pessoal. E aí o Elcanaã Ferraz falou uma coisa tão linda que eu falei, gente, quanto sentido. E queria compartilhar aqui com vocês. Ele falou assim, ano passado a gente tentou fazer o centenário da Clarice, não conseguiu, a gente trouxe a ideia para esse ano, mas Clarice é isso, faz muito sentido Clarice fazer centenário no meio da pandemia. Ele usou um termo, Clarice é uma pessoa dramática, uma pessoa, né, essa questão de fazer um centenário na pandemia faz muito sentido, né? É um centenário trágico, ele falou, e como a literatura dela, né? E fecunda, porque quanta coisa a gente teve fecundando na pandemia, né? Transformando, a gente teve que atravessar. E muito legal que eu não tinha me atentado ao nome, Projeto Travessia. Eu usei muito essa palavra na pandemia, porque realmente a gente está fazendo uma travessia, né? Aonde a gente vai chegar, cada um que sabe, né? Cada um ao seu modo vai fazer o seu chegar, né? O seu atravessar, mas que é muito fecundo, né? Foi muito fecundo, está sendo ainda, né? Porque a gente não concluiu nossa travessia, mas com certeza a Casa Frida e todos vocês fizeram essa travessia muito mais leve. Obrigada. Gisele, obrigada a você. Que maravilha te ouvir. Que bom que você está lendo com a gente no Ciranda, O Grande Sertão. Sem dúvida, é um livro com tanta força, com tanta potência, e a cada releitura é como se fosse uma nova obra. E acho que essa frase que você citou, acho que nunca fez tanto sentido, né? Que viver é um descuido prosseguido. E como é perigoso viver, né? Essa mensagem que o Guimarães Rosa passa para a gente, repete no livro diversas vezes, né? Que lindo te ouvir. E acho que essa fala sua da Clarice, né? Que só ela para fazer o centenário durante a pandemia, realmente, né? Inclusive, a playlist que vocês estavam ouvindo, não sei se deu tempo, são músicas que ela gostava, que por acaso tivemos a oportunidade de ir na exposição do Moreira Salles, eles fazem uma curadoria dos discos que ela mais gostava de ouvir. Depois a gente vai enviar também para vocês por e-mail, quem quiser complementar e colocar músicas que remetam a Clarice, a gente vai tecendo essa trilha. Mas adorei sua fala, obrigada, Gisele. Vou passar aqui para a Fabiana Domingues, integrante aqui do projeto, muito parceira aqui nossa, Fabi. Boa noite. Oi, boa noite, grande prazer estar aqui novamente. E queria falar um pouquinho que a fala da Gisele me fez associar aqui um pouco nas transformações que a Frida fez, né? Na época do acidente, na biografia dela, tem lá o relato, que eu acho que foi uma produção escrita, né? Nas cartas ela escrevia muito, né? A escrita não eram só as obras, mas a escrita também estava muito presente na vida dela, e ela falava ali naquele momento do acidente que a morte dança todas as noites em volta da minha cama. E ela foi transformando, né? Ela transformou muito essa questão da morte, porque a morte depois começa a aparecer muito nas produções dela, né? E tem um quadro, agora eu esqueci o nome, desculpa, né? Mas que ela na produção daquele quadro, ela fala, e a morte ali tinha uma caveira representando a morte, e ela fala, mas esqueci o termo que ela usa, mas ela afugenta a morte, assim, ela põe a morte para ir embora, ela tira a representação do esqueleto, da caveira, enfim, e a gente pensando juntas no nosso estudo como a vida, né, foi possível transformar tanta coisa na vida dela para ela não sucumbir a tantas dificuldades, né, e essa morte que rondava ela o tempo todo, desde a época do acidente, mas não só, né, acho que na época do acidente também ninguém acreditava que ela pudesse também sobreviver, né,
ela fez dezenas de cirurgias, né? Então, a Gisele falou em transformar, né? E eu acho que a gente está falando em sonho também, né? E sonho também tem a ver com isso, né? Para a gente não sucumbir só ao sofrimento, à dor, e poder produzir com isso, né? E fiquei pensando também nesse significante sonho, né, que para a psicanálise é muito rico e muito caro, né? O Freud, em 1900, traz uma produção extensa, complexa, trazendo todo um mundo singular, né, como uma produção, o sonho é uma produção de cada sujeito, que envolve inconsciente, envolve vida psíquica, psiquismo, né? Ou seja, tem muita vida circulando aí, né, nas produções oníricas, tem desejo, tem falta, tem fantasma, tem fantasia, tem muitas coisas, né? Então, a gente está aqui falando disso, no fundo da nossa vida psíquica, que lida com as perdas, com as faltas, com o sofrimento, mas que também se conecta com a vida, se conecta com as produções, que pode produzir com isso, né? Então, é um presente estar aqui, porque aqui é onde a gente pode partilhar. E a partilha, através da palavra, faz um laço muito potente, né? Então, meu agradecimento aqui, Sônia. Que linda a sua fala, assim, me marcou muito no coração. Obrigada, viu? Se as outras integrantes da Casa Frida quiserem também falar um pouquinho, tem a Renata, a Carla aqui também, quiserem compartilhar um pouco o que vocês estão pensando com a gente. Boa noite, oi pessoal, obrigada pela presença, também fiquei emocionada pelos relatos, pelos depoimentos, muito obrigada. Eu não sou muito de falar aqui, porque eu também não gosto muito de falar, mas eu estou também muito tocada com o que a Sônia falou. Eu acho que uma das apostas da Casa Frida é essa aqui, né, de criar esses espaços tão importantes que foram tão mais valorizados na pandemia e tendo esse tema tão difícil, né, de ser falado, dos finais, né? Mas o que eu queria pegar um ganchinho aí que eu ouvi as cores da Frida, né? Eu fiquei pensando muito nisso, que como a gente foi arremessado para o pesadelo, já que a gente está falando de sonhos, nós vivemos um pesadelo, né? Tudo isso que nós vivenciamos. E aí eu fiquei pensando que importante isso das cores da Frida, né? Que pode trazer para a gente essa esperança, a criatividade e colocar mais cor na nossa vida, essa esperança que fica. Né? Então, eu acho que isso que eu peguei aí de uma fala, acho que foi da Gisele, não sei quem falou das cores da Frida, que me fez sentido, de repente, porque também é a nossa inspiradora, né? Muito, muito legal. Acho que era isso. Eu acho que eu tinha alguma coisa para falar, mas eu falando aí no decorrer, ok? Eu queria só pontuar duas coisinhas da fala da Renata e da Gisele, que eu acho que foram fazendo uma ligação aqui na minha cabeça, que a Rê falou da gente ser arremessado para o pesadelo, e a Gisele falou duas palavras que me marcaram muito, né? O trágico e o fecundo. E como a gente pode transformar o trágico, o pesadelo, em algo fecundo, né? Como tem fertilidade também, como tem caminhos possíveis da gente criar, da gente sublimar, da gente transcender de alguma forma, né? Enfim, era só isso que eu queria falar. Posso só falar mais uma coisa? Prometo que eu vou ficar mais quietinha, mas me lembrou um pouquinho, o Rubem Alves tem um livro que, bom, maravilhoso, o título chama Palavras para Desatar Nós, né? Então, é um presente, é uma delícia esse livro, e lá ele fala da tragédia e da beleza, né? E ele vai falando, né, que a beleza, ela não produz nada, ela é o que é,
né? Mas que a tragédia, porque lá ele fala um pouquinho da tragédia grega, né? Porque os gregos, eles levam muito a sério a tragédia é a tragédia, né? Mas eles não sucumbem ao pessimismo, né? Por exemplo, né? E aí ele vai falando um pouquinho disso e ele cita o Beethoven, né? Que no final da vida, ficando surdo, ele faz uma obra que enaltece a alegria, né? Então, a sua fala me fez associar um pouquinho nesse texto que está lá, nesse livro que é especial, enfim, lá ele fala da frase, dessa frase famosa, que é inclusive um título de um dos livros dele, da Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Enfim, me lembrei aqui. Acho que eu quero falar um pouco do texto da Clarice, né? Já que a gente não falou nele, né? Não teve muita gente. Eu adoro esse texto dela, e inclusive eu tenho sublinhado aquele final, né? E é tão difícil mudar, às vezes escorre sangue. E ela fala, né, do sonho. Eu não sou psicanalista, não, eu sou publicitária, não sou da área de vocês, mas eu sempre entendo um sonho como os desejos muito profundos que a gente tem, né? Então, ela fala que ela sonha que é ano novo, e às vezes a gente tem sonhos que a gente acha que é verdade, que a gente acorda pensando, mas aconteceu ou não? Então, às vezes, o desejo é tão inconsciente, porque ela diz assim, não precisa ser feliz, basta ser ano novo. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas procuram muito a felicidade, elas têm, né? A gente está vivendo esse momento, né, dessa coisa a felicidade, mas às vezes não precisa, e às vezes lá no teu inconsciente tem um desejo de mudança, mesmo que tu não esteja te sentindo feliz. Ela fala aqui, tu tem um sonho que é um desejo de mudança, então não precisa ser feliz, basta ser ano novo, né? Basta ter uma coisa nova para ti, para que a mudança aconteça. E mudanças sempre são muito difíceis, né? Eu acho que quanto mais velha a gente fica, mais sangue escorre nas mudanças, porque eu acho que elas vão se tornando mudanças mais difíceis quando a gente vai ficando mais velha. Então, eu acho que daí tem mais sangue, né? Eu acho esse texto maravilhoso, assim, porque eu acho que alivia um pouco essas pessoas que têm uma necessidade da felicidade. Eu não tenho essa necessidade da felicidade, mas sabe essa coisa do... Mas, gente, eu não estou feliz, como assim eu não estou feliz? Então, eu acho que isso dá um certo acalento para aquelas pessoas que pensam, tá, mas eu preciso ser feliz para achar que é ano novo, para comemorar, para daí querer mudar. Não, nem sempre, né? E eu acho que esse texto dela fala um pouco disso. Posso estar equivocada, mas é a minha interpretação, assim. É isso. Ai, Léa, que lindo que você falou. E achei muito importante essa tua marcação que você falou do... E, gente, só um minuto. Acho que a gente pode aproveitar essa fala, Léa, para mostrar um pouquinho mais aqui da apresentação, que retorna também nesse texto que você leu. E acho que a gente pode disparar aqui mais algumas reflexões. Vou compartilhar com vocês novamente aqui a tela. A gente preparou um pouco também, né, pensando apresentar algumas pinturas da Clarice, que é muito bonita, assim, quem puder ir assistir ou presenciar essa exposição no Moreira Salles, eles vão ficar até fevereiro com a constelação Clarice, e que eles fazem uma curadoria das obras que ela pintava, né? Essa imagem aqui foi o Érico Veríssimo que tirou essas fotos dela, enfim, mas a ideia é que a gente passe aqui para inspirar um pouco vocês. Algumas imagens de que ela produziu, e depois, com mais calma, se vocês puderem enviar um desenho, algum pensamento que inspiraram vocês, a gente vai mandar por e-mail, e aí vocês, quem quiser, compartilha com a gente
as produções. Então, vamos lá. Antes de mais nada, pinto pintura. Essa é a sugestão de atividade para enviar para o nosso e-mail, que é o contato@casafrida.com.br. E a pergunta que a gente faz nessa atividade pode ser por desenho ou alguma poesia, o que vocês quiserem produzir, mas como é que vocês desenhariam 2022? Então, essa aqui é uma obra da Clarice, se chama Explosão, e aqui uma citação dela. É muito interessante como ela tem essa questão do abstrato, das cores, essas cores de Frida, cores de Clarice, né? Bom, o que me descontrai, por incrível que pareça, é pintar, e não ser pintora de forma alguma, e sem aprender nenhuma técnica. Pinto tão mal que dá gosto e não mostro meus, entre aspas, quadros a ninguém. Então, esse aqui chama Escuridão e Luz, Centro da Vida, também de 75. É relaxante e, ao mesmo tempo, excitante mexer com cores e formas, sem compromisso com coisa alguma. Esse é o Pássaro da Liberdade, que ela produziu. É a coisa mais pura que faço. E esse quadro chama Luta Sangrenta pela Paz, que ela também produziu em 75. Fiquei muito impactada assim, com essas imagens, acho que tiveram até uma edição especial dos últimos livros dela, que eles colocaram a capa, né? Também fazendo uma menção às produções da Clarice. E agora, a gente não tem como deixar o Odilon fora dessa, né? Então, vamos voltar um pouquinho o que a Leia estava falando com a gente, que agora, claro, pelo Odilon, vamos escutar ele agora recitar. Foi um sonho tão forte que acreditei nele por minutos como uma realidade. Sonhei que aquele dia era Ano Novo. E quando abri os olhos, cheguei a dizer: Feliz Ano Novo. Eu não entendo de sonhos, mas este me parece um profundo desejo de mudança de vida. Não precisa ser feliz sequer. Basta Ano Novo. E é tão difícil mudar. Às vezes escorre sangue. Pronto, essa aqui era a segunda parte que a gente preparou para apresentar para vocês as pinturas da Clarice e o Odilon, aqui citando essa passagem que a Leia estava retomando. Então, depois, se vocês puderem, a gente vai enviar por e-mail com mais calma, mas são imagens tão lindas e tão fortes as cores, né? E, enfim, vai ser muito bom para a gente poder receber esse material, né? Mas obrigada, Leia. Eu queria só fazer uma parte, ó, tem um livro da Clarice, que é... Da Clarice não, né? São pinturas da Clarice Lispector. Então, tem várias daquelas que estão ali e tem os textos dentro. É bem interessante, então, esse livro tem as pinturas e alguns textos. Então, né, se alguém quiser buscar ali para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um livro que já foi editado, lançado faz um tempo. É bem interessante. Ai, Léa, se você puder escrever aqui no bate-papo para a gente, vai ser ótimo ter essa referência, né? Mas voltando... Como? Eu só queria terminar o que eu comecei a falar, gente, desculpa. Tive um probleminha, precisei sair, Léa, desculpa. Eu estava dialogando com você e saí correndo. Bom, só para ressaltar um ponto que você destacou, né, do texto, da mudança que dói, que até escorre sangue, que é isso mesmo, mas o que nos preocupa mesmo é a paralisação, né, a cristalização numa posição de vitimização, é quando a gente consegue abraçar a mudança, mesmo
a despeito da dor, né, mesmo com a dor, é que a gente pode eventualmente se transformar, né? E, de fato, escorre sangue, mas é isso, faz parte, viver dói, né? E como, né? Faz parte. Eu fiquei muito impactada assim com essas pinturas da Clarice. Acho que esse pássaro também, né, vai muito de encontro com a maior parte do que vocês responderam na inscrição, né, de alguma forma a gente está se lançando a esse novo voo, né, para o próximo ano, e com mais esperança, e pedindo saúde, né, tinham muitas mensagens pedindo saúde, mas que bonito poder ter algo tão íntimo da Clarice, né? Nossa, e eu lembrei que ela veio da Ucrânia, não é? E agora, olha que coisa atual, essa semana eles estão discutindo, né, a pressão da Rússia sobre a Ucrânia, que reacendeu, né? Então, os povos de lá estão vivendo o que ela viveu também agora. Olha que coisa tão atual, depois de tanto tempo, não é? Como tantos, né, que acabam se refugiando, acho que a migração aumentou drasticamente nos últimos 15, 20 anos. Que coisa, né? E ela foi uma que migrou. Ela veio bebê para cá, né, Sônia? Ela, praticamente que ela nasceu na Ucrânia, eles já estavam fugindo da guerra, né? Um pouco os pais. Eu sei pouco ali, eu não tive a oportunidade de ler ainda a biografia dela, mas parece que tinha esse ideal também, né? Que ela tinha duas irmãs, ela foi a terceira, ela chamava Aya, né? Que significa vida. Então tinha um pouco essa missão de que ela fosse trazer vida para essa família, e a mãe dela já estava doente, tinha uma doença degenerativa, ela acaba falecendo quando a Clarice tinha 10 anos. Enfim, inclusive no final da vida ela está praticamente sem movimentos, andando só de cadeira de rodas. E aí tem uma passagem muito bonita que a Clarice escreve, que ela não cumpriu ao ideal que ela foi colocada no mundo, né? Que era essa missão de salvar a mãe. E é tão profundo, né? Porque a gente, na verdade, a gente passa uma vida tentando também quebrar um pouco esses ideais, né? E a Clarice traz isso de uma forma assim, então, que é uma crônica que ela escreve, chama Pertencer, que é muito bonito. E, de alguma forma, estamos tentando pertencer, né? Acho que quem nasce com esse arquétipo do Salvador, né, é sempre uma vida muito destinada à tragédia, né? A gente vê no mito cristão, né, o Salvador, né, o crucificado, é o crucificado. Eu só queria compartilhar com vocês que eu lembrei, né, estavam falando da Clarice, há um tempo atrás eu comprei esse livro aqui, que chama Histórias de Mulheres, Leituras Psicanalíticas. Depois eu compartilho aqui no chat que algumas psicanalistas fazem uma leitura sobre algumas artistas, como a Frida, a Camille Claudel, e tem da Clarice também, um capítulo sobre ela. E tem um pouquinho da história, e ela veio para o Brasil aos 2 meses de idade. Eu li aqui rapidamente. Na verdade, na biografia dela, da Kozak Naif, que eu acho a melhor, eles dizem que queria muito ser brasileira, né? Porque ninguém sabe de verdade que a Clarice mentia muito, assim, mentia coisas pequenas, mas mentia. Então, de acordo com as coisas que a Elisa dizia, que era a irmã mais velha, ela veio para o Brasil com 1 ano e meio, quase 2, mas ela gostava de dizer 2 meses porque ela queria ser brasileira, né? Mas tem uma coisa que ninguém tem certeza, se ela veio com 2 meses, se ela veio com 1 ano e meio. É uma coisa que é um grande ponto de interrogação assim, na vida dela. Inclusive, várias coisas, né? Enfim, mas ela veio pequena. Sim.
Alguém mais gostaria de compartilhar o que está pensando aqui com a gente? Estão pedindo o livro aqui, Max, você falou. Carla, você leu a biografia, não leu, da Clarice? Você pode compartilhar um pouquinho, você gosta tanto dela. Li, Carlinha, acho que é uma biografia assim, interessantíssima, né? Porque são muitas Clarices, né? Então, acho que foi uma escolha maravilhosa, né? Vocês trazerem novamente ela agora com a questão do sonho, e enfocando a questão das pinturas, né? Acho que da cor, né? Acho que dessa possibilidade que ela tem de pintar de uma forma livre, né? Porque eu acho que a escrita, eu acho que ela é visceral, ela sangra na Clarice, né? Eu acho que estava lembrando, né, de um conto lá do Laços de Família, que ela descreve a relação de uma mãe e de uma filha, que é uma das coisas mais lindas que eu já li. Não sei se vocês conhecem, que ela conta da moça que é estrábica, que sorri com os olhos, né? E que justamente ela está despedindo da mãe, e aí, na hora que elas estão no táxi, uma esbarra na outra, porque tem um solavanco, e elas ficam muito próximas, como na infância, né? Então, a partir dali, aquilo desmorona um pouco aquela rigidez inicial e começa a vir à tona tudo aquilo que não tinha sido dito, os sentimentos, né? Então, assim, sugiro a leitura, né? Porque é maravilhosa, né? Assim, como ela vai trazendo as várias camadas, né? Assim, de sentimento. Eu acho que isso ela vai contando um pouco da vida dela, literalmente, né? Assim, através das letras que sangram aí, né? Eu acho que nessa história da mãe, que eu acho que na biografia ela fala bastante também, né? Assim, acho que a marca desse trágico, né? Que ela já começa a vida dela com essa marca, né? Assim, e com essa sensibilidade, com esse olhar para as nuances mais profundas, né, do universo humano, né, assim, dos sentimentos, das ambivalências, nos medos, das dualidades, né. Então acho que assim é uma autora que ela nos carrega no colo, né? Assim, acho que nesses momentos de desamparo, na dor, né? Na possibilidade de sonhar mesmo diante de algo tão difícil, né? Tô lembrando daquele conto também dela com o cego, né? Que também é um desafio, né? O cego que sorri e como aquilo quebra, né? Aquela ordem natural, aquilo que aquela sensação de comodismo ali com a vida dela, e que ela vai para o parque, né? E aí ela tem ali uma situação de uma experiência, né? De maior liberdade. Eu acho que a Clarice está o tempo todo, né? Nos trazendo isso, né? Eu acho maravilhoso, né? E acho que todo o trabalho, né, que vocês fizeram, né, assim, acho que eu até participei pouco, né, mas acho que todo o processo da Travessias, né, foi maravilhoso nesse sentido, né, de também acolher, de poder também cuidar, de poder também dar palavras quando a gente às vezes nem consegue ter, né. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, né, que todas aí, pensando na fala da Sônia, da Gisele, acho que é Gisele, né? Gisele. São coisas assim muito importantes, né? Que eu acho que trilhar esse caminho com a Clarice é maravilhoso, né? Em tão boa companhia também, né? Separei depois um poeminha para ler para vocês, mas aí acho que deixo mais para frente um pouquinho. Que bonito, Carla. É uma ótima companhia de travessia, a Clarice, né? E como isso que você estava falando, né? Esse sorriso com os olhos, ela está descrevendo esses detalhes, né? E tem um certo... ela descreve de uma forma tão única dela, assim, de pegar essas coisas pequenas que se torna tão grande, né? E eu acho que, enfim, eu comecei a me enveredar um pouco agora pela Clarice, né? Acho que a pandemia, falando por mim, né? Eu acabei lendo vários livros da Clarice, um seguido do outro. Comecei
com o aprendizado, depois fui para a Hora da Estrela, depois a Paixão, segundo GH, e eu falei, meu Deus, e aí eu fiquei pensando, puxa, como dentro de toda aquela situação terrível que a gente estava vivendo, com milhares e milhares de mortes por dia, e mesmo com essa escrita tão visceral, como você falou, né, parecia que, de alguma forma, acalentava, né? Ela traz algo de um refúgio, assim, pela escrita, que, enfim, é um sonhar também, uma possibilidade de sonhar, né? É o fecundo do trágico, né? Exato. Parece que ela vai colocando em palavras, né? Porque o trauma é aquilo que a gente não consegue nomear, né? E a Clarice nomeia de uma forma assim tão... Boa noite a todos. Eu acho que se eu tivesse de dar forma, é como se ela tivesse olhos internos e olhos hiperatrofiados, porque ela nós, pessoas comuns, o cotidiano passa raso pela desconexão. E quando ela olha para esse cotidiano, ela amplia e dá forma. E torna o indizível dizível, né? Porque como ela amplia e ela vai fundo, por essa capacidade dela de mergulhar, né, nesse oceano profundo com olhos que vão assim como se fossem grandes prospecções, né, na alma humana, ela consegue emergir coisas que a maioria de nós não conseguiria. E às vezes é espantoso isso, né? Porque eu acho que a gente fica estupefato, porque assim, como a gente não consegue ver? Como é que a gente não consegue entender? E isso faz parte dessa sensibilidade profunda e também dessa dor profunda, porque eu acho que está atrelado à sensibilidade uma dor também profunda, né? E essa escavação profunda para dar sentido a essa dor. Então, é muito isso. É um olhar sobre si mesmo, um olhar para dentro, de uma forma muito hiperatrofiada. Que bonito, Rosa. Olha só. Eu acho que esse espaço é uma forma também da gente ter um pouco esse olhar para dentro, né? Que a Clarice acaba despertando em nós, e é algo tão que deixa a gente até um pouco fora de eixo, né? Isso que você vai falando, como é uma intensidade, é uma forma, né? Um olhar muito mais interno do que externo, né? E como às vezes tem coisas que não tem nome mesmo, né? Que é o abstrato, que é um pouco essas imagens que ela cria da pintura. Muito bom, muito bonito. Pegar um ganchinho só. Oi. Tem aquele poema que a gente até fez um post, que é isso mais ou menos que vocês estão falando, que é aquele que ela escreveu, que se chama Não Entendo. Quem conhece? Que ela fala isso mesmo, né? De que eu não sei se as pessoas conhecem ou não, depois eu posso até colocar aqui, que é isso mesmo que vocês estão falando, nem tudo ela permite a gente a achar que nem tudo tem sentido, né? Nem tudo dá para entender, nem tudo dá para colocar palavra. Ela fala de uma forma muito acalentadora mesmo, e libertadora. Acho que até essa liberdade de você pegar e falar isso não dá para entender, ok, tudo bem, não dá. Acho que é esse poema, exatamente esse poema que eu ia trazer aqui, aí surgiu agora esse gancho, e por isso que eu pedi a palavra. Acho muito legal esse poema. Depois eu vou colocar aqui no chat. Coloca aqui para gente. Eu vou colocar, que está aqui. Eu acho que a gente podia fazer agora uma rodada para responder um pouco esse tema do nosso Travessias, né? Quais são os sonhos de vocês para 2022? Se tem
alguma poesia que vocês gostariam de compartilhar, alguma frase, né? Já inspirados aqui pela Clarice. Ô, Carla, eu só queria complementar com uma coisa, assim. Se as pessoas pudessem falar qual foi o seu primeiro encontro com Clarice, como foi, quando foi, e qual foi a sensação, assim. Maria, você quer falar? Por favor. Acho que tem que ativar seu áudio. Boa pergunta, Rô. Isso. Bom, são duas coisas que eu quero falar. Uma, respondendo ao que Rosa falou agora, perguntou como foi que a gente conheceu Clarice. Eu sempre acho engraçado, quando eu me lembro como foi a forma que eu a conheci. E a outra é também, assim, de falar um pouco de como é significativo para mim esse trabalho de vocês. Então, eu fico até um pouco assim emocionada, e talvez por isso que eu vou começar pelo engraçado. Foi o seguinte, eu comprei o livro de Clarice, e o primeiro livro, como eu gostava muito de uma livraria, eu sempre frequentava, que se chamava a Livro 7, aqui no Recife. E aí, eu me deparei na prateleira com o livro dela, que se chamava O Livro dos Prazeres, uma aprendizagem ao livro dos prazeres. Então, eu comprei, nunca tinha ouvido falar na Clarice, e fui embora. Quando eu chego para abrir o livro para ler, né, naquela expectativa de ler o livro, eu me deparo com a primeira página, que começava com uma vírgula. Aí ai meu Deus do céu, está faltando uma página. Está faltando a primeira página. Aí lá vai eu, voltando na livraria para poder pegar outro livro que tivesse completo. E foi assim que eu me apaixonei pela Clarice. Porque quando eu cheguei lá, que eu fui falar com o livreiro, né, para pedir o outro livro, porque tal, não é assim. Então, essa ousadia, que aí eu faço a relação com o trabalho de vocês, né? Essa ousadia, né? Uma forma ousada de se manifestar, de se mostrar, né? Então, de começar, no caso dela, um livro completamente assim, fora do convencional, do tradicional, foi que me surpreendeu bastante. E aí eu fiquei apaixonada por ela. Então, eu comecei também a ler outros livros, né? E até hoje a paixão continua, e agora, assim, né, essa oportunidade de estar com vocês nesse momento, falando sobre, fazendo algumas releituras, participando também na sala com Clarice. Então, assim, é um trabalho, né? Eu conheci vocês através do Instagram, e num momento também que estava muito difícil para mim, porque meu marido ele estava com câncer, e assim, eu cuidava dele, né? Ele veio a falecer agora em setembro, e tinha esses momentos com vocês, como também com a confraria da Padoca. Então, eram esses encontros que me renovavam, que me ajudavam a continuar na luta, porque foi muito assim, eu e ele nessa luta, sabe? Então, esses encontros foram sempre muito bons para mim, muito significativos. E hoje eu tive que viajar, não estou na minha residência, mas tive o cuidado de trazer o computador. Digo, não, eu tenho que participar desse momento de fechamento, né? Desse encontro que a gente está fechando o ano e que foi tão bom, e que eu sentia também essa necessidade de retribuir, assim, falando, né, da importância desse trabalho de vocês, né? Então, assim, eu vivi todo esse tempo, assim,
sabe, esperando, naquele dia, e fazia a inscrição. Então, assim, será que receberam a inscrição? E quando eu via a resposta imediata, sua inscrição foi confirmada, e eu ficava naquela expectativa mesmo, porque me renovava. E aí, participar da ciranda de leitura também, com o Graciliano, ou com o Guimarães Rosa, né? Foi outro momento também, sabe, de renovação, de seguir adiante, de esperança. Então, esse trabalho de vocês eu vejo como uma reunião de humanidades, né? E que, para mim, foi e continua sendo, e eu espero que em 2022 a gente possa continuar nessa reunião, né? Na Casa Frida, com a Casa Frida. Então, assim, muito obrigada a vocês todas e a todas as demais participantes que, nesses momentos, né, que pelo menos eu sinto assim, fico calada e tem alguém que fala, eu digo, ai, meu Deus, ainda bem que teve alguém que falou, porque às vezes fica difícil mesmo colocar a palavra, porque é tudo muito intenso, né? E aí, assim, é um processo sempre de elaboração e às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mas geralmente mais lento, porque eu acho que são muitas emoções que vai aflorando, né? Então é isso, gente. Muito obrigada e Feliz Natal, bom Ano Novo, cheio de saúde, de paz, de amor, de continuidade, esperança, e é isso aí. Um abraço em todas. Maria, um abraço em você, um abraço virtual em você, mas com muito afeto. Que depoimento bonito, que difícil esse momento que você passou da perda do seu marido, e que honra para nós poder proporcionar também algum espaço de troca e que as pessoas possam se sentir também um pouco mais fortalecidas, né? E você faz parte aqui com a gente, da nossa casa, né? Que bonito te ouvir. E adorei a história também do livro, né? Como a Clarice causa esse estranhamento, né? Mas é isso mesmo? Você volta para trocar o livro? Muito boa pergunta da Rosa, né? Excelente, muito bom. Obrigada por estar aqui com a gente, Maria. Você faz parte aqui do nosso Travessias. Mas alguém gostaria de contar um pouco como é que foi o primeiro encontro com a Clarice? Alguma poesia, algo? Gabi? Olá! Olá! É a minha primeira vez que eu estou participando aqui com vocês. Eu acabei de conhecer a Casa Frida e, apesar de ser psicanalista, eu cheguei aqui por conta da arte, na verdade. E aí estou ouvindo, né? Enfim, nem conhecia muito o projeto de vocês, comecei a conhecer um pouco agora e aí fiquei aqui pensando, né, como é que eu conheci a Clarice, porque já que foi ela que me trouxe até aqui, como isso foi se ligando aí na minha história. Primeira vez que eu tive contato com a Clarice foi através do livro Correio Feminino, um livro que poucas pessoas leem, né? Enfim, não é muito comentado, mas enfim, fala da coluna dela, que ela tinha. E esse livro eu tive contato com ele quando eu tinha acabado de me casar, há 16 anos atrás. E aí eu acho que eu reencontrei a Clarice num outro momento, agora, mais recente, durante a pandemia, justamente no momento da minha separação. E eu acho que a arte, na verdade, acho que eu encontrei a Clarice porque a arte acho que foi algo que, durante esse processo de separação, no meio de uma pandemia, depois de 16 anos de casada, eu acho que foi ali, e também num processo de análise, né, enfim, eu acho que a arte ela foi ganhando um outro significado na minha vida. Quando eu fico aqui me perguntando o que eu quero inventar para a minha existência, né? Porque eu acho que o que a gente faz na vida é inventar a nossa própria existência, né? E aí a arte, ela tem esse poder, né, de falar sobre o indizível, aquilo que a gente não consegue nomear, que tantas de vocês falaram, né, e que, enfim, no processo de análise, acho que quando a gente vai chegando num momento da análise é justamente com isso que a gente vai se deparando,
né, com o indizível. E aí a arte, para mim, veio com uma força muito grande, tanto a literatura quanto a escrita, e esse meu reencontro com a Clarice teve a ver com isso, porque eu fui fui participar de uma oficina de escrita, de processo criativo, onde a Clarice veio com muita força, a música, a dança, o contato com o corpo, a prática de yoga, enfim, para mim tudo isso é arte, e tudo isso fala desse indizível, né? Esse indizível que a arte consegue, ao mesmo tempo, acolher e transformar, né? E aí eu ando tão tocada com isso, com esse processo todo, que eu fui pesquisar um pouco também sobre a relação da psicanálise com a arte, né? E aí queria trazer um trechinho para vocês eu tenho um livro que fala sobre o Freud e a coleção de antiguidade dele, né? E lá tem na introdução, o Peter Gay, que é enfim, uma pessoa que escreveu, para quem não conhece, né, uma pessoa que escreveu uma das biografias, talvez a melhor biografia do Freud. Ele vai dizendo que num determinado momento, quando o Freud teve que fazer a mudança dele, sair de Viena e ir para Londres, uma das maiores preocupações dele foi justamente que as autoridades nazistas autorizassem a ida das obras dele para Londres. E aí o Peter Gay ele comenta sobre essa preocupação, diz que o Freud escreveu uma carta, ele estava muito preocupado com isso, ele recebeu com grande alívio, né, a notícia de que seria autorizado. O Peter Gay comenta o seguinte: essa perturbação não surpreende. Muitas dessas placas, estatuetas e fragmentos haviam sido suas companheiras silenciosas, leais, fontes de enorme gratificação, e a ideia de ter que afastar-se delas era quase intolerável. Então, acho que é isso, assim, né? O quanto que, enfim, comecei contando para vocês que eu cheguei através da arte, mas que a psicanálise também tem a ver comigo, e acho que Casa Frida tem a ver comigo, né? De um jeito, porque é isso, assim, tem a ver com acho que esse poder que a arte exerce para todos nós, de falar do indizível, e, enfim, inúmeros foram os textos do Freud em que ele fala da arte, ou ele utiliza obras de arte para poder falar, né, e para poder se fundamentar, mas eu quis também, né, assim, quando eu tenho pensado nessa relação da psicanálise com a arte, eu venho pensando também um pouco nessa relação íntima da psicanálise né, ou do Freud com a arte, né? Enfim, é isso. Gabi, bem-vinda! Que bonito! Uma pergunta. Qual foi a obra que você leu nesse reencontro? Com a Clarice? Sim, com a Clarice. Na verdade, agora eu tenho todas as crônicas, todos os contos. Eu, na verdade, fui relendo um monte de coisas dela e ela está me fazendo companhia praticamente todos os dias. Um pouco disso, assim, né? Eu tenho ido dormir sempre com uma crônica dela ou com um conto dela. É um apaixonamento. Gabi, muito bem-vinda à Casa Frida. Espero que seja a primeira de muitas aparições aqui com a gente. Fiquei pensando nesse seu relato, né, dessa história de quando você começa a ler a Clarice e esse casamento tão longo, de tantas histórias que vocês viveram, né, 16 anos, e aí, no término, você volta a ler a Clarice. E aí eu fiquei pensando um pouco até no movimento nosso aqui da Casa Frida, porque no ano passado nós finalizamos com a Clarice e agora a gente está retornando a ela, né? Num outro momento, que era um ano tão difícil, com tantas dores e que a pandemia, né, não se fazia ainda, a gente não conseguia vislumbrar, né, um fim, né, da gente poder sair e poder se abraçar e poder ficar um pouco mais tranquilo. E agora o cenário está um pouquinho diferente, já está começando a mudar, né? E a gente está voltando, porque aí eu fiquei pensando no conto Perdoando Deus, que a gente discutiu aqui, desse encontro com esse rato, né? E desse rato monstruoso, esmagado,
E como é que Deus vem mostrar esse rato, né? E que eu acho que, de alguma forma, esse rato, a gente estava falando dessa pandemia, que é esse contato com esse trauma, né? Com uma situação tão difícil de lidar, né? E agora a gente está aqui falando de sonhos, né? Então, o quanto esses processos eles vão se renovando. Eu fiquei muito tocada, assim, com o que você falou, que eu acho que vai de encontro com o nosso próprio movimento enquanto projeto, né? Então, muito bonito, adorei. Obrigada por compartilhar com a gente. Depois, se você quiser pôr aqui também a biografia do Freud, Gabi, que eu acho que, né, é um projeto nosso aqui também, da Casa Frida, a Fabi está aqui de prova para a gente quer muito estudar esse livro, né, ler com calma. Eu fiquei pensando um pouco nessa fala da Maria. Muito bom te ver aqui de novo, Maria. Você é sempre presente nos nossos encontros, nas nossas atividades. E você ressaltou esse início audacioso e ousado da vírgula. Relembro aqui que vírgula é pausa, né? A vírgula existe para pausar. E o quanto essas pausas são necessárias na nossa vida. Esse momento que a gente está aqui agora, todo mundo junto, e Gabi, muito bem-vinda, que riqueza a tua fala, que presente a tua vinda aqui. É um momento de pausa, né? Pausa dos problemas, pausa da pandemia, pausar, né? Pausar, e na pausa é que a gente fica aberto ao novo, aberto ao criar, né? A criação. E sei lá, acho que eu não mudaria nenhuma vírgula de nada que eu li da Clarice. Vou compartilhar com vocês que a primeira vez que eu li, que eu tive contato com essa autora incrível, foi ainda na escola. Eu era adolescente e o professor era um professor maravilhoso de literatura. Ele nos deu para ler A Hora da Estrela. E eu não tinha nem maturidade ainda para ler A Hora da Estrela, mas eu tive certeza de que eu estava diante da grandeza, que aquilo ia me acompanhar e que eu ainda ia, como disse a Gabi, ainda ia casar com a Clarice, sabe? Era uma coisa assim que mexeu demais. E, recentemente, por curiosidade, a minha filha está com 12 anos e ela leu esse livro também para a escola. E ela, de fato, ficou ali chocada, ela não conseguiu digerir muito bem, né? E é engraçado que eu tomei aquilo como algo tão triste. Como assim ela não consegue admirar a Clarice? E aí eu me lembrei que ela só tem 12 anos, mas que provavelmente esse estranhamento, que é um estranhamento que a Clarice produz, é um estranhamento que pode ser muito saudável, porque provavelmente ela vai entrar em contato com a Clarice em outros momentos da vida e a gente revisita, né? Como a Gabi falou, a gente revisita as obras, a gente revisita os textos e a gente não é mais o mesmo, aí o texto passa a não ser mais o mesmo também, né? Enfim, que a gente possa reencontrar a Clarice muitas e muitas e muitas vezes. E a Macabé é difícil também, né, Paulinha? É bem difícil, é uma leitura bem densa, maravilhosa, mas difícil também. Soraya, quer compartilhar com a gente? Boa noite. Boa noite. Soraya, sou de Belo Horizonte. Parabenizar meu primeiro contato com a Casa Frida, e esse primeiro é o último do ano, né? E que em janeiro eu estarei. Eu me perdi na última fala da pausa. A minha única filha, aos 19 anos, eu perdi minha filha, eu conheço a dor da alma.
Eu perdi minha filha para depressão. E foi tudo rápido, muito rápido. E eu, como da área da educação, um pouco sou psicopedagoga, trabalho na Universidade do Estado de Minas Gerais, da pausa. Foi 30 de janeiro de 2017. E até hoje, eu não sei se existe essa pausa. Eu procuro. Deve existir para alguns. É o meu relato. Então, a dor da alma. Eu conheço a dor da alma. E parabenizar pelo trabalho. Me segurei, emotiva. São relatos fortes, relatos sinceros. Claro, sinceros, fortes. E uma fala: vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje. E o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas nesse momento. Principalmente quando, pois sempre e eternamente é o dia de hoje. Eu conversei com a minha filha às 8 da manhã e fui para o trabalho. Às 13h37, ela virou a estrela mais linda do céu. Então, um abraço a todas. Eu não consigo ver aqui quantas participantes são agora. 29. E é viver o hoje, não perder nenhum momento. E que, nesse dia, à noite, iríamos comemorar o meu aniversário. É o hoje. Exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje. E o de amanhã será um hoje. Boa noite a todas. Obrigada pela oportunidade. Soraya, bem-vinda. Obrigada a você por compartilhar com a gente essa história. Queria te dizer para você se sentir abraçada aqui por todos nós. Um abraço coletivo. Essa história com certeza tocou todos nós aqui profundamente. É uma dor da alma que não tem nome, né? Uma mãe que perde um filho não tem nome para isso, né? A dor é literalmente a frase. Todas as doenças, né? Até um câncer tem a morfina, que alivia ali, né? Numa fase. E para a dor da alma, o choro é interno, é sem lágrimas. O viço da pele, o olhar. E eu me peguei na pausa da pessoa anterior, desculpa, o nome eu... E ouvi várias, né? Eu não sei o que é, eu só tenho ela, eu não tive, eu tenho. Não está aqui nesse plano espiritual, eu tenho. E uma mãe, ela parte no dia que o filho, o que fica é essa carcaça que precisa, se eu abrir os olhos pela manhã, eu tenho que vencer mais esse. Linda, 19 anos, sorriso,
perder minha filha para a doença invisível, desprezível, até para a classe médica. Mas não vou delongar. Eu estou me sentindo acolhida. Que bom, Soraya, que bom. Obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Venha sempre participar aqui da nossa casa. A casa é sua. E que bom poder compartilhar com a gente. Né? É em São Paulo, não é isso? Porque dá tudo recente. E quando eu tiver, não sei se tem um lugar físico, mas enfim, qualquer forma, a gente virtualmente vai eu vou estar em todos. Para você não ter que se deslocar tanto. A gente vai te deslocar até BH. Que bom ter você aqui com a gente, Soraya. Um abraço muito carinhoso em você, de todos nós. Obrigada. Para todas. Um beijo. Para todas. Stefanelli, olá, boa noite. Boa noite. Soraya, sinta-se acolhida por todas nós. Obrigada. Sou terapeuta artística, antroposófica, trabalho com muitas pessoas com depressão, mas eu gostaria de contar um pouco como foi a Clarice na minha vida e desde jovenzinha o primeiro livro é Legião Estrangeira. E é claro que eu estou sempre revendo Clarice porque ela faz muito parte com a arte da pintura, da aquarela. E tem um verso especial que eu vou contar aqui rapidinho, que quando a gente trabalha na aquarela é um processo quietinho, é uma arte meditativa. E aí sempre, de vez em quando, para acalmar os ânimos, eu penso nesse verso da Clarice, que diz assim: há um grande silêncio dentro de mim, aqui falando. e este silêncio tem sido a fonte das minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso, o próprio silêncio. Isso combina muito com esse aspecto de a gente olhar para dentro, como uma atividade de aquarela, que é quase como se a gente estivesse nua ali quando a gente pinta. Né? Que lindo, Stefanelli, que passagem linda. Muito bem. Se você, eu não sei se você tem como pôr no bate-papo, mas Sim. acho que você está lendo, né? Eu estou lendo. Talvez eu possa tirar uma foto, vou ver se eu consigo digitar aqui como é que Nossa, é muito bonito. É. Muito bonito. Que bom ter você aqui com a gente, nossa parceira de estudos da Frida, Stefanelli. Está com a gente desde os primórdios também. Muito bom. Obrigada, Stefanelli. Linda, linda essa passagem que você leu. Gisele? Olá. Oi. Eu fui muito contemplada assim, na fala da Paula, porque eu também conheci a Clarice adolescente na escola. E quando a Rosa fez essa pergunta, como vocês conheceram? Hoje eu passei o dia todo com a Clarice na cabeça. Eu estou passando um momento muito difícil com a minha mãe, com câncer ósseo, deitada numa cama de hospital, sem poder se locomover. E ela está muito frágil, e ontem ela falou para mim: estou desistindo, já não aguento mais. Ela está com um remédio muito mais forte que a morfina e as dores ainda não estão se findando. E o médico ontem me chamou e falou: vou fazer uma cirurgia para ver se a gente resolve, né, uma questão femoral dela, mas a cirurgia é de alto risco. E aí eu dormi, amanheci um pouco preocupada e pensando: caramba, será que minha mãe vai morrer no mesmo dia que a Clarice? Será que a minha mãe vai ser sepultada no mesmo dia que a Clarice? Porque a Clarice, né, faleceu dia 9 e foi sepultada dia 10, no dia do seu aniversário.
e eu passei o dia todo com isso na cabeça. Então, quando a Paula falou, e é difícil, né, a gente trabalhar essa finitude, quando vai chegando essa finitude da vida, é dolorido, é difícil, porque tudo que você fala para a pessoa não adianta, né? E aí, a cirurgia não aconteceu, foi adiada para segunda-feira, e aí, com esse pensamento da morte da Clarice no dia 9 e do sepultamento dela no dia 10, que é o dia do aniversário, eu rememorei como eu conheci a Clarice, e eu lembrei da minha escola, e eu, ao mesmo tempo que eu amanheci muito tensa, eu tive memórias felizes, porque eu amava a minha escola. Era uma escola construtivista, quando naquela época nem se falava muito nisso, né? Eu sou do Rio, sou de Niterói, essa escola era de Niterói, e aí eu lembrei, eu tinha uma professora, que eu tinha muitos professores, e eu tinha essa professora de literatura muito bonita, e aí ela fazia trechos de conto, de crônica da Clarice, e eu fui super mal numa prova, porque eu não entendi a subjetividade. Eu acho que a gente não tem muita maturidade para escavar, né, a Clarice, assim. E imagina, hoje minhas filhas têm 13, 11, imagina adolescente há 30 e tantos anos atrás, né? E aí eu achei aquilo tudo muito complexo, muito difícil, não fui bem na prova, e aí ela me deu uma nova chance, eu estudei, caiu outro texto da Clarice, eu fui super bem nessa prova, e ali eu descobri que a literatura ia fazer parte da minha vida. E apesar de eu não entender Clarice, eu fiquei com aquela subjetividade reverberando, sabe aquela mulher que reverbera? Escutava falar de Clarice, falei, não, se as pessoas falam, eu preciso, e eu fui tentando, e cada leitura era uma nova leitura, e sou apaixonada pela Clarice, né? E acho, assim, um presente muito grande para a gente, porque é um leque de coisas que a Clarice tem. A Gabi citou o Correio Feminino, eu li esse livro dela, né? E é engraçado, porque não tem nada a ver com ela, assim, com a literatura, né? Era uma questão que ela escrevia para o jornal, porque tinha que ganhar dinheiro, tinha que sobreviver, né? Então chega a ser, assim, cômico, algumas coisas que ela coloca lá, mas de muita profundidade. E cada vez que a gente vai lendo, é um novo recado, é um novo, né, é um novo texto. Ver o Odilon, participei de Na Sala com Clarice, todo ele na primeira, né, acho que foi no mês retrasado, foi setembro, e assim, a interpretação dele já dá outra nuance para o texto, como foi enriquecedora. E eu queria deixar aqui um poeminha, eu escolhi 2, mas eu vou ler um bem pequenininho para vocês, de uma pessoa que eu acho tão profunda, tão intrigante, quanto a Clarice. Claro que tem outra pegada, é a Hilda Hist. E aí tem um poeminha que fala assim: clarividente que sou, nem é preciso um poente, rico de prismas e cores, nem cordeiros azulados, nem inéditos langores, nem begônias no meu prado. Canto o que vejo, mas antes canto o que a alma deseja. E aí eu fico com esse poeminha para 2022, que nosso ano seja um canto que cada um, né, que a alma de cada um deseje. Boa noite. Obrigada, meninas. Gisele, que legal. Obrigada por ter compartilhado com a gente um pouquinho da tua história. Sinta-se aqui abraçada nesse momento difícil que você está passando. E curioso, né, como a fala de uma pessoa vai produzindo caminhos associativos em outra pessoa, e o quanto a gente vai produzindo ligações com isso, né? E só para falar um pouquinho sobre o que você contou, do teu encontro insólito com a Clarice, no primeiro momento, que bom que a gente
tem as novas chances, né? Segundas, terceiras, quartas chances, e a gente pode reencontrar e repensar as nossas primeiras conclusões sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação, né? Novas oportunidades. E um abraço apertado para você. Gente, a gente tem ainda a Leia e a Carla Metzner, daqui da Casa Frida, para falar, e aí depois acho que a gente vai pensando já em finalizar. Vamos contar um pouquinho das atividades que a gente está se propondo a fazer no ano que vem, mas antes disso vamos abrir a palavra aqui para a Leia e depois para a Carla. Eu só queria fazer um comentário bem breve da Gisele, se ela puder depois compartilhar essa poesia da Hilda, que ela inclusive está na exposição do Moreira Salles. Tem uma parte que a Hilda está convocando os mortos e ela fica chamando a Clarice. É muito interessante. Eu fiquei sentada lá ouvindo ela, Clarice, você não vai vir falar comigo? É muito bom. Caramba, que interessante, né? Eu associei sem saber. Eu quero, semana que vem vou a São Paulo e eu quero ir à exposição. Agora... É imperdível, Gisele, você adorar. Ah, que bom, vou compartilhar. Está nesse livro da poesia, tá, meninas? Da Hilda Rist. Obrigada, Gisele. Leia, por favor. Bom, a minha primeira experiência com a Clarice foi no colégio também, lendo A Hora da Estrela. E acho que, como todas aqui falaram quando leram no colégio, eu achei um livro interessante, mas eu fingia que entendia, mas eu acho que eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo, assim, era uma coisa que... E aí, depois, com o filme A Hora da Estrela, no Festival de Gramado, que eu vi o filme, daí foi em 85, eu já estava mais velha, enfim, aí eu realmente me apaixonei, aí eu comprei o livro, aí eu não tinha o livro, é antigo, meu Hora da Estrela está em pedacinhos já, coitadinho, e aí me apaixonei, e aí vem em seguida Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, e A Paixão Segundo H, e A Descoberta do Mundo, e aí eu virei uma viciada em Clarice, então assim, e muitas vezes na minha sessão de terapia, a Clarice falou e fala por mim. Então, ela sempre esteve presente na minha vida desde 85, assim. Principalmente quando eu falo com algumas pessoas que eu quero dizer alguma coisa, às vezes eu não consigo, eu pego um trecho da Clarice. E em terapia também, muitas vezes eu quero falar alguma coisa para minha analista e eu não consigo, e aí eu digo para ela, sabe aquele livro da Clarice, sabe aquele trecho? Por sorte, ela também ama a Clarice. Então, assim, a Clarice faz parte da minha vida desde 85, e sempre, assim, tudo que tem dela que eu posso, leio, releio, e é uma paixão, assim, eu sou apaixonada por ela. Eu digo que eu queria ter nascido Clarice, eu queria ter nascido Clarice. Tudo na vida era ter nascido Clarice. Eu acho que ela é uma mulher maravilhosa, especial demais, assim. Então, esse foi meu primeiro contato com ela e eterno contato. Um beijo a todas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todas vocês. Beijo, Leque, demais você conseguiu ver o filme. De repente a gente consegue também resgatar, né? Não tive essa oportunidade de assistir, mas deve ser uma experiência incrível, né? É que tu é jovem, né, cara? Tu vê, eu vi quando lançaram, né, no Festival de Cinema. A idade tem algumas vantagens, né? Tem que ter algumas, pelo menos, né? E onde a gente encontra agora? Não tem mais disponível? Eu vou ver se eu consigo para ti. O filme é maravilhoso. A Marcélia Cartacho, ela é a Macabé em pessoa, assim. O filme é muito bom. Eu vou ver se eu consigo para ti, te mando o link. Se você conseguir, a gente faz uma roda com A Hora da Estrela, né? Ia ser ótima a travessia. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigada. Carla, é de uma sensibilidade, e ele capta muito bem esse espírito, né, profundo de Clarice, e ele, ao mesmo tempo, ele dá uma humanidade, né? Por exemplo, Marcélia Cartacho, ela consegue construir o personagem de uma profundidade
maravilhosa. E aquele Drummond também, que é outro ator muito bom também. É muito. E tem umas passagens também que são tragicômicas também, mas são lindas. Ô, Leia, qual é a biografia? Quem é o autor que você disse que é da Cossack Naif, que nem existe mais, que você disse que é a melhor biografia de O Clarice? autor, é essa aqui, que eu acho, assim, das biografias que eu li, eu acho a melhor. O autor é Benjamin Moser. Vamos fazer, então, uma travessia com a Macabeia aqui. Vai ser lindo. Vamos, eu vou conseguir a Macabeia, porque a Marcélia, para mim, é a própria Macabeia, assim, é incrível. Eu não sei se a Rosa ouviu o nome do autor, mas acho que sim, na... Obrigada, Leia. De nada. Carla, que bom ter você com a gente aqui. Então, também estou muito feliz, Carlinhos, e também fiquei muito emocionada com depoimentos de todas, né, do compartilhamento, né, sempre penso que a força que tem uma roda de conversa, né, acho que até para acolher as dores mais difíceis, né, e queria contar, só para continuar, né, eu falei, eu também conheci a Clarice na adolescência. O livro que eu conheci a Clarice foi A Felicidade Clandestina e fiquei profundamente apaixonada, que é um livro de contos, né? Fiquei profundamente apaixonada, assim, foi assim impactante para mim, né, naquele momento, descobri o que era a literatura que também ia me acompanhar a vida inteira, né? Eu separei para ler para vocês, né, para a gente até ir finalizando, um poema que eu acho maravilhoso, né, e que eu acho que também em homenagem até à travessia, né, todo esse projeto aí da Casa Frida, que é um poema que chama Ítaca, que é justamente da viagem, né, que Ítaca é uma ilha da Grécia, né, que é o destino da Odisseia, então do Homero. E eu acho esse poema ali para mim assim esse ano, né, que foi também muito duro para mim, com muitas perdas, né, eu li muitas vezes esse poema e ele sempre, toda vez que eu li, ele me trazia um conforto, né? Ele é do Constantino Cavafis. Quando partires em viagem para Ítaca, faz votos para que seja longo o caminho, pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. Os estriões e os cíclopes e o feroz Poseidon não os temas. Tais seres em teu caminho jamais encontrarás, se seu pensamento é elevado, se rara emoção aflora teu espírito e teu corpo. Os lestridiões e os cíclopes e o irracível Poseidão não encontrarás, se não os levas em tua alma. Se tua alma não os ergue diante de ti, faz votos de que seja longo o caminho, que numerosas sejam as manhãs estivais, nas quais, com que prazer, com que alegria, entrarás em portos vistos pela primeira vez, para em mercados fenícios, e adquire as belas mercadorias, nácares e corais, âmbares e êbanos, e perfumes voluptuosos de toda a espécie, e a maior quantidade possível de voluptuosos perfumes. Vai a numerosas cidades egípcias, aprende sem cessar dos instruídos. Guarda sempre Ítaca em seu pensamento. É teu destino aí chegar, mas não apresses absolutamente tua viagem. É melhor que dure muitos anos e que já velho ancores na ilha, rico com tudo que ganhaste no caminho, sem esperar que Ítaca te dê riqueza. Ítaca deu-te a bela viagem. Sem ela, não te porias a caminho. Nada mais tem a dar-te. Embora a encontres pobre, Ítaca não te enganou. Sábio assim como te tornaste, com tanta experiência, já deves ter compreendido o que significam as Ítacas. Achei esse poema maravilhoso e que eu dedico aí para a travessia que vocês fizeram aí, acho que esse período todo e para a nossa travessia da vida desse ano tão difícil, né? E que
venham sonhos de 2022. Fala que maravilha! É nosso regresso labiríntico, né? Para a nossa casa, Casa Frida, para o nosso lar, para a nossa origem. Olha, estou tão emocionada! Eita, cara! Nossa! E é curioso, né? Porque a gente já trouxe esse poema aqui, quando a gente foi falar da travessia, da Odisseia, a Paulinha trouxe. Como a gente está nesse retorno, como é importante a gente voltar e ler de novo e compartilhar. Isso tem uma riqueza, né? Foi muito bonito, muito bonito. Queria agradecer, então, é difícil finalizar, né? Os finais são sempre difíceis. Essa travessia foi a mais longa do ano. Foi mesmo. Mas nós vamos voltar em fevereiro, não teremos travessia em janeiro. Eu vou pedir para quem está chegando primeira vez, se inscrever no nosso site, se cadastrar, que a gente vai mandar um e-mail avisando também da próxima travessia, mas vai ser em fevereiro, a gente está preparando já o conteúdo. E queria agradecer essa noite linda, aqui com os comentários tão precisos também da Rosa, com esse envolvimento com a obra da Clarice, que agrega tanto aqui para a gente também. E as trocas, né, da situação, da vida, desse viver perigoso de cada um. E que lindo finalizar com você, Carla, lendo esse poema. Estou muito emocionada. E que seja um ano que a gente possa sonhar, né? Porque o sonhar é o que faz a gente também ter capacidade para seguir em frente, né? O que nos movimenta. Então é isso que nós da Casa Frida desejamos a todos vocês: movimento, desejo, vontade. Né? E aqui vocês têm uma casa com a gente está falando de arte, e seguir juntos aqui nessa travessia que a gente inventa, né? Alguém disse, acho que foi a Gabi, desse sentido que a gente inventa para a vida. Então, obrigada. Não é fácil, né? Não é fácil ser filha de Penélope, né? Nós somos filhas de Penélope num momento tão complexo do existir humano, né? E como ela, nós continuamos tecendo. Vamos tecendo a vida enquanto ela nos desfia, né? É isso mesmo, Sônia. O importante é a gente continuar tecendo. Vamos tecendo. E não esqueçam de dar a data do aniversário de vocês. Ah, sim, vamos passar, claro. Tá bom. Um presente ter você com a gente, Sônia. Ah. Então, Feliz Natal para todos nós, uma boa virada, novo ano. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Beijos a todos, Leia. Adorei. Nossa. Vamos fazer, então, a travessia com a Macabeia. Vai ser lindo. Tchau, Renata. E a altura de Clarice. Né? Rosa. Muito boa a sua contribuição. Excelente. Bem a altura de Clarice. Agora, só Leia, não te invejo de você querer ser Clarice, não. Eu acho que é uma gritaria, entendeu? De tanta intensidade que ela era. Eu acho que eu deixaria de existir. Não te invejo, não. É que os deuses e as deusas nos acompanhem nessas próximas travessias, não é? Pedir a bênção dos deuses e das deusas, né? Para a gente chegar no nosso destino, né? Nós, nossas mães, nossos pais, nossos filhos, né? Nossos amados, nossos amigos, nosso Brasil, nosso povo, os imigrantes, os refugiados, todos sejam contemplados, possam chegar a Ítaca. Que lindo. Boa noite, obrigada pelo... Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Coração. Tchau. Boa noite a todos. Um beijo. Beijo a todos. Tchau. Até a Manda a próxima. data do aniversário. Até fevereiro. Acompanhem a gente nas redes, a gente continua escrevendo, enfim. Tá bom. Fiquem conosco. Boas bom, festas ficarei. a todos nós. Até ano Tchau, que vem. gente. Até ano que vem. Bom ano. Bom ano. Beijo. Bom ano. Estaremos juntas. Obrigada a todos. Obrigada a vocês pela noite. Obrigada. Foi fantástico. Foi uma noite de gala. Linda. Obrigada.